Fala, cognoscente, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Ramon Diogo. Juntos estamos aqui para compartilhar conhecimento. Venha comigo, vamos crescer juntos, vamos aprender para que a gente venha a ser um ser humano cada vez melhor. Eu estou com ele aqui, o livro Sem Limites para o Sucesso, escrito por Tom Ferry. Juntos nós vamos estar lendo agora, não ele todo e completo, é claro, mas sim eu vou estar buscando algumas marcações que eu fiz em seu livro e que eu achei muito interessante poder compartilhar com vocês, tá bom? Nesse caso aqui, nós vamos estar lendo a introdução do livro dele e o primeiro capítulo, tá bom? Então, vamos lá. A introdução do livro dele, ele é um treinador de sucesso. Então, em suas palestras, em um caso aqui bem específico da sua introdução, ele vai dizer que percebeu uma mulher com um olhar intrigante e aquilo ali lhe chamou a sua atenção e ele percebeu e também que os seus comportamentos eram diferentes das demais pessoas que estavam na plateia. Isso aqui já é um ponto interessante. O orador, o interlocutor, ele deve realmente estar atento e poder observar cada pessoa que está ali e saber se aquela pessoa ela está entendendo, se aquela pessoa ela está com dúvidas, se ela está sendo contrariada ou algo que possa lhe chamar a atenção, que faça com que você, no final de sua palestra, você venha a ser cativado e saber, ter curiosidade, entender o que aquela pessoa estava pensando pelos traços físicos, pelos traços comportamentais que ela expressou ali naquele momento, e isso aqui já vai um ponto muito interessante. E ele percebeu que nenhuma mulher que estava na plateia, ela tinha se diferenciado dos demais. E ele começa aqui na sua introdução mencionando ela, tá bom? E eu gostaria de compartilhar aqui uma marcação que eu fiz no texto dele, que vai dizer assim, ó: a maioria de nós supervaloriza alguma área de nossas vidas como uma maneira de mascarar problemas em outras. No caso dela, ela é uma mulher bem-sucedida, ela trabalhava com corretora imobiliária, mas só que ela era focada demais no seu trabalho e trabalhava de segunda a sábado. Então, a sua relação com seu marido, a sua relação com seus filhos não era muito boa. E ela se sentia muito ruim com isso, por perceber que ela não tinha uma relação boa com os filhos, com o marido, e tinha que estar no trabalho todo santo dia se dedicando, se esforçando, e perceber que não estava muito bem, não estava muito legal. Então foi daí que ele parou para conversar com ela depois que a sua palestra acabou, devido aos seus comportamentos, os seus traços que ela expressou ali. Então, tenho dúvidas de clientes que mergulham no trabalho para evitar lidar com problemas ou outros aspectos de suas vidas, tais como casamentos, relacionamentos, finanças e saúde. Então, o que ele está querendo dizer aqui é que a pessoa ela foge de uma determinada área da sua vida para, às vezes, buscar uma solução na outra, né? Ela, eu vou esquecer essa minha área aqui na minha vida que está dando muito problema, está me deixando cansado, eu estou infeliz, eu vou deixar aqui do jeito como está, entendeu? Eu vou ser medíocre aqui nesta área, né? E vou me empenhar na área que eu acho que tá sendo bom para mim, que está me dando resultado. Mas, na verdade, todas as nossas áreas, quando realmente a gente for pleno, que é uma qualidade muito difícil, mas que a gente pelo menos venha ter a percepção de que uma área na nossa vida ela está ruim e a gente realmente precisa equilibrar, tá certo? Eu não posso ter, como está colocado aqui na vida dela, um profissional muito bom, né? Aparentemente bom, tá certo? Mas só que o seu relacionamento está ruim, o seu casamento está ruim e muito provável que o seu físico, a sua saúde esteja ruim. O financeiro pode estar bem, porque ela está trabalhando, está fazendo dinheiro.
mas ela não vai perceber que se todas as suas áreas estiverem em harmonia, em equilíbrio, ela vai, no futuro, ela vai perceber que ela vai estar faturando muito mais. Nem sempre, às vezes, se dedicando 100% e às vezes com muito empenho, com muito suor, com muita dedicação, muito esforço, vai fazer com que os seus ganhos sejam maiores. Às vezes são outras áreas da sua vida que venham fazer com que você tenha um equilíbrio para que você venha ter uma vida feliz, plena, e que isso realmente vai fazer com que você ganhe ainda mais dinheiro. Por negligenciar uma área como saúde, o relacionamento com os filhos, o casamento, por ela negligenciar essas áreas e se dedicar apenas no profissional, ela estava ganhando 100 mil aqui, por exemplo. Aí Tom Ferriss chegou e começou a trabalhar com ela. Ela começou a entender que, poxa, o Tom Ferriss ele vai dar algumas dicas práticas para que ela venha fazer isso de imediato. Um exemplo foi ela parar de trabalhar os finais de semana e sair com os filhos, se bronzear, ir para a praia, brincar com eles. Então ela percebeu que algumas áreas da sua vida ela foi melhorando, ela começou a faturar muito mais. Ela começou a ter um rendimento muito melhor. O seu empenho profissional, por mais que ela realmente não estava do jeito que estava, mas ela percebeu que precisaria mudar a sua forma de trabalho, a sua visão de trabalho, para que ela venha realmente se dedicar àquilo que era mais importante para ela. Às vezes a gente está tomando, às vezes a gente toma um peso sobre as nossas costas que nem é realmente para a gente. Que aquilo não faz bem, mas a gente está com aquele peso porque tem que carregar, porque acha que é um ideal, acha que é alguma área que a gente merece. Então, essas coisas, esses paradigmas, eles têm que ser quebrados, mas a gente precisa de pessoas que venham para nos instruir, né, para abrir a nossa mente, esclarecer a nossa visão profissional, familiar, alinhar alguns valores, alguns princípios nas nossas vidas, para que a gente não venha dar cabeçada, né, para que a gente não venha dar murro em ponta de facas, não é isso? E ele vai dizer também, mas é um motivo, sempre há um motivo. Para a maioria de nós é mais fácil, ou imaginamos que seja mais fácil, seguir em frente a duras penas, ativando o piloto automático, que é o que eu chamo de viver pelo fracasso. O que fazemos a nós mesmos, a pergunta difícil e as mudanças necessárias para viver pelo sucesso. É uma jornada difícil. É difícil. Eu ouço as pessoas dizerem que tudo é difícil, a gente tem que escolher o difícil, não é verdade? A gente pode negligenciar uma área porque não tem tempo, porque na verdade a gente não organizou uma lista de prioridades. E quando você vai ver alguns comportamentos e alguns hábitos medíocres de fracasso em toda a nossa vida, se a gente for pegar as áreas da nossa vida, separar cada uma delas e for pontuar de 0 a 10, a gente tem que ser realmente responsável com aquilo. Se eu chegar e pegar minha área de saúde e eu perceber que eu não me alimento muito bem e eu não pratico atividade física, então muito provável que o meu número para aquela área da minha vida, a saúde, ela vai estar abaixo, ela estará muito ruim. Entende? Então, eu tenho que olhar para esta minha área do meu corpo, da minha saúde e saber que é uma prioridade e que eu preciso tirar um tempo para me dedicar ao meu corpo, ao meu físico, à minha saúde. Isso aqui é importante, porque é ele que vai me levar para onde eu quiser ir, é com o meu corpo. Imagine que a vida é normal como tá certo? Mas só que o meu corpo é o carro. Se o meu carro estiver bem, se o meu corpo estiver bem, eu vou poder ir para onde eu quiser ir. Mas se eu estiver sedentário, se eu estiver com obesidade nórbitas, grau 3 ou até mais, com muitas doenças, como é que eu vou ter um desempenho? Então, o meu corpo ele não vai permitir que eu alcance tais resultados, porque o que eu fiz lá atrás me prejudicou um corpo e um físico deteriorado, doente, tá certo?
Então, a gente realmente tem que perceber que o corpo, ele é uma parte essencial, assim como outras 12 áreas da nossa vida, tá certo? Eu peguei o corpo aqui e especifiquei, porque a saúde é vida, nós dependemos do corpo. Isso daqui é uma máquina, isso daqui é uma máquina. O meu corpo, o seu corpo físico, ele é uma máquina. E ele tem que nos levar aonde a gente quiser ir. A gente não pode estar impedindo, a gente não pode estar impedido de ir onde a gente quiser ir, tá certo? Ah, você não pode passar porque você está acima do peso, você tem um limite, você tem uma barreira. Então a gente tem que romper tais barreiras, sejam físicas, emocionais, mentais, financeiras e por aí vai, entende? Então, isso aqui é um livro muito poderoso. Eu vou pegar outra aqui também, dizendo: para alguns de nós é a dor, ou para outros a intimidade. Talvez você se sinta perdido, entediado ou contrariado no trabalho. Talvez você tema mudanças ou esteja tão à vontade na sua atual condição que qualquer pensamento sobre atrapalhar essa aparente existência pacífica o assusta até a morte. Seja qual forem suas razões, é hora de desafiar o elefante branco, assumir a responsabilidade, fazer algumas novas escolhas e então tomar uma atitude. Eu percebo, assim como também você deve ter algumas áreas da vida, assim como eu, que a gente não está equilibrado. Mas pelo menos a gente já tem que ter em papel escrito e bem anotado: olha, no meu corpo eu quero isso aqui, eu quero assim assado, isso aqui que eu preciso fazer. Todo santo dia é ter disciplina, ter foco e disciplina. No meu dia, na minha rotina, a minha saúde, o meu corpo, eles têm que estar ali. Me exercitar mais, beber mais água, tá bom? Me alimentar bem, tirar de 7 a 9 horas ali de descanso, 7 horas e meia, 8 horas de descanso para dormir mesmo. Então, são essas coisas que nos deixam mais saudáveis, tá bom? E que a gente tem que realmente parar e pensar nisso. Se você para e pensa por 30 segundos, pode fazer uma mudança extraordinária na sua vida. Às vezes a pessoa, não, se eu parar e ficar pensando por 30 minutos, é perca de tempo. Não é, na verdade, você vai ganhar tempo, você vai ganhar vida, você vai ganhar mais dinheiro. É só você parar e se concentrar naquilo que tem que ser feito. Eu preciso fazer isso, assim, assado, desse jeito, tal forma, quando, onde, como. Então daí você vai montando quebra-cabeça. Quando você vai ver, já peguei. É isso aqui que eu tenho que fazer e tá tudo certo. Então, vamos para cima. Existe uma outra menção aqui que eu marquei. Eu simplesmente decidi há muito tempo viver pelo sucesso. Não importa o que esteja acontecendo. Agora, e se eu lhe dissesse que poderia ajudá-lo a alcançar os mesmos resultados na sua vida, mostrando como navegar nas águas turbulentas pelas quais passamos? Criando um plano não apenas para sobreviver, mas de fato para ser bem sucedido em tempos difíceis. Ele vai dizer que mesmo em tempos difíceis de economia, seja o que for, o negócio dele está crescendo. Né? Ele falou que tem um casamento feliz, tem uma relação ótima com seus filhos. E eu acredito que isso daqui seja o ápice do ser humano, não é verdade? Ele servir as pessoas, ele se identificar com isso e ter muita gratidão por isso. E realmente que é o mais poderoso é a sua família, a sua base emocional, familiar. É aquilo ali que vai sustentar ele, vai levar ele. Então, ter uma relação familiar com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, é realmente dedicar tempo e atenção para eles. É dedicar foco e atenção. Aqui você vai estar dando seu tempo. Não é simplesmente estar ali por ouvir. Não. É realmente poder entender, compartilhar sentimentos, compartilhar pensamentos, compartilhar a física, a atração, não é? Gerar este momento, gerar essa expectativa. Então, gerar tudo isso vai fazer com que a gente venha ser melhor, ser mais grato, ter uma família feliz, ter uma vida em paz, saudável, porque é tudo isso que importa. Outra menção que ele colocou aqui, que eu fiz a marcação, é esta aqui. A história pessoal é um crítico excelente de como escolhemos viver nosso dia a dia como adultos. Toda a nossa bagagem emocional, todas as manias e barreiras autoimpostas estão ligadas a eventos e histórias que contamos a nós mesmos desde o passado.
Às vezes a gente fica contando uma história pra gente, na verdade, do passado. A gente não projeta o futuro, a gente não vive no presente, porque fica apegado ao passado pela história que a gente conta para nós mesmos sobre o nosso passado. Ah, mas eu tinha aquela vida, rapaz, eu era assim, assim, assado, mas e agora? Quem você é agora? Entende? Então, o passado ele tem que servir para nós de motivação, porque eu vejo o meu passado como um progresso. Olha só, eu percebo que no meu passado, um passado bem distante, eu era normal. A partir do momento que eu fui melhorando, eu consigo ver o meu progresso no passado até o meu presente. Quando eu vejo o início do meu passado, né, meus comportamentos, relacionamentos, atitudes, pensamentos, tudo isso que engloba o ser humano, quando eu vejo na metade até onde eu me encontro agora, eu percebo que a minha evolução, a minha maturidade, a minha consciência, ela tem melhorado, ela não tem regredido, ela tem progredido. E é isso que me motiva ainda mais, porque quando eu me vejo agora, eu me vejo muito melhor do que ontem, melhor do que semana passada, do que melhor mês passado. Eu só preciso ser melhor do que ontem. O meu objetivo é ser melhor do que ontem e projetar um futuro muito mais poderoso do que eu sou hoje. Então, o meu passado é um combustível para o meu futuro, porque eu sei o que eu conquistei, o que eu fiz, o que eu sou capaz. Ele só me faz isso. Olha o que tu fez. Olha quem tu era. Olha o que tu é hoje. Caraca, olha o que tu fez. O que tu não pode fazer no futuro? O que é impossível de você fazer amanhã? Nada pode determinar o teu sucesso. Ninguém pode impedir o teu sucesso. Nada e nem ninguém pode, a não ser eu mesmo. Eu sou o autor do meu destino, sou eu que faço ele, eu que traço ele. Alguns dizem que o futuro ele não pode ser visto, o futuro ele não pode ser realizado, que o futuro ele não pode ser é como se eu estivesse lá no futuro, né? Na verdade, sim. Isso aqui é um futuro que eu projetei lá atrás, entende? Se você acha que o futuro ele não pode ser realizado, tá bom, isso é crença sua. E eu acredito que o futuro ele vai se realizar à medida que você o desejar, o colocar em prática e fazer todos os dias. Então ele vai chegar e ele vai ser real assim como o dia de hoje. Talvez você não ache que o futuro seja tão fácil assim de descrevê-lo, porque você não projetou, entende? Se eu, se eu estou aqui, é porque o meu passado ele foi uma escada de degrau por degrau até eu chegar aqui. E vou continuar subindo até eu chegar no meu topo, entende? Então, o futuro, ele pode sim ser realizado se você acreditar, tiver fé e trabalhar para que você venha estar se aproximando cada vez mais do seu futuro que você projetou. E aqui é um livro muito poderoso. Ele vai contar a sua história, que ele era um jovem, ele teve quando criança os seus pais se separaram, seu pai seguiu seu caminho, nunca perguntou por ele, nunca quis buscar ele, e ele viveu com sua mãe, com seus irmãos, acho que eram 3 ou 4 irmãos que ele tinha. Ele foi uma criança rebelde, um jovem rebelde, e ele fez muitas coisas ruins. Ele começou a experimentar drogas, ele começou a se rebelar, e isso só foi decaindo ele teve relacionamentos. Então isso foi com que ele chegou a um certo ponto de que, cara, não dá mais, entende? Não dá mais. E aqui ele vai dizer: este foi um dos meus primeiros momentos de clareza. Uma revelação sempre surge durante tempos de dor ou adversidade. Um momento quando entendemos que já chega. Então ele percebeu que, cara, qual era a vida que ele ia levar dali para frente, como um drogado, como sem profissão, sem futuro, sem projeto. Então aquilo ali foi um boom na vida dele.
Aquilo ali foi um momento que ele teve realmente autoconsciência, autorresponsabilidade sobre a sua vida, sobre seus atos, suas decisões, seus pensamentos, todo o seu comportamento, seus hábitos. Então ele percebeu que tinha que mudar. Daí ele vai trabalhar, tá certo? E neste trabalho ele tem um encontro com o pai dele, né? E daí vai surgir este projeto que é o Criando Meu Futuro. Ele estava trabalhando no mercado quando seu pai passou, que é um dos lances aqui, né? Ele teve outros encontros, mas daí ele fala pro pai dele, o pai dele nem percebe que ele está ali, o pai dele é um homem muito bem sucedido, né? E ele vai dizer, oi pai, e aí então, e você aí, como é que tá a sua vida aí? Aí ele, não pai, eu decidi, eu quero mudança, eu vou mudar, eu vou largar tudo, eu vou ter uma vida. Então daí ele foi trabalhar com o pai dele, né? Ele se encontra, né? E daí ele começa a trabalhar com seu pai, ele vai ganhar um salário muito baixo, ele vai começar de baixo mesmo, né? Para quem achou que o filho de um dono de uma empresa, uma grande empresa faturando milhões, já que seu pai era um homem muito ambicioso, e ele vai achar que já vai pegar um cargo top. Não, mas o pai dele mostrou antes todos os cargos, mostrou a empresa para ele. Mas só que depois de um tempo ele, não, pai, agora eu quero isso mesmo. Porque ele morou um tempo com o pai dele, isso e aquilo, e deu mole. Mas dessa vez ele, não, pai, agora eu quero isso. Então ele foi, aceitou um emprego, começou a trabalhar de baixo e foi subindo aos pouquinhos. Mas demorou, acho que foi uns 7 a 10 anos até ele chegar num cargo que estava bem próximo ali do seu pai. Seu pai era o dono, ele estava bem próximo ali do seu pai. Então, ali ele estava já muito bem sucedido, já passou alguns anos na vida dele, já tinha 20 e poucos anos, aí já estava uma pessoa já excelente, bem sucedida.